Fala pessoal, mais um vídeo aqui para o canal Japão em Família. E hoje eu queria contar minha experiência na prova de proficiência da língua japonesa. Pessoal, primeiramente eu queria agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no canal. Se você está assistindo agora pela primeira vez, deixe seu like, se inscreva no canal. Para quem mora aqui no Japão, para que serve essa prova de proficiência da língua japonesa, esse teste que é aplicado em todo mundo, e aqui no Japão ele é aplicado 2 vezes ao ano. Na verdade, não serve para nada. Se você não tiver o intuito de trabalhar em prefeitura ou trabalhar mesmo órgãos públicos, esse teste ele não tem tanto valor, porque o que mais importa é se você está falando, se você está entendendo, se você escreve bem. Para quem trabalha na fábrica, o teste de proficiência ele pode te ajudar somente a você entender melhor papéis que você tem que escrever, ou às vezes aqueles NPO, aqueles papéis de relatório que você precisa assinar ou escrever diariamente. Para isso talvez te ajude. Porém, para que você trabalhe na prefeitura, você precisa alcançar o nível N2. Com isso você pode trabalhar de tradutor, talvez em hospitais também exijam isso, clínicas. Bem, qual é a vantagem de estudar por essa prova de proficiência, para esse teste de proficiência? No meu caso, eu comecei a estudar para esse teste no começo do ano de 2021 e a prova seria em julho, no dia 4 de julho. Para mim, algumas das vantagens foi eu despertar para aprender o kanji, porque até então não tinha tanta serventia aprender kanji. Quando eu comecei a aprender kanji, eu comecei a entender o sentido deles, porque cada ideograma ele tem um sentido. A prova que eu fiz de proficiência foi do nível N5, que seria o mais fácil de todos. E o método de estudo que eu usei, como o nosso tempo aqui é um pouco limitado, você que trabalha também na fábrica, bem reduzido, e para quem tem filhos como eu, para não sobrecarregar um lado ou outro. E tem dias que você não quer estudar, realmente você chega em casa cansado ou estressado e você quer relaxar, mas se você não estudar, você não consegue alcançar esse objetivo. E para aqueles que querem morar no Japão para sempre, não tem outra saída a não ser estudar. Se você tem mais de 40 anos, você sabe que no Japão, a partir daí, você começa a ver seus horizontes um pouco reduzidos. Até trabalho de fábrica, você não tem tanta facilidade assim de achar um emprego que te pague tão bem. Então a única saída é estudar, é aprender a língua japonesa, tentar o máximo possível se integrar à sociedade, embora eu sei que é muito difícil, porque é uma sociedade muito fechada, o olhar deles para o estrangeiro não é o mesmo olhar para com o próprio cidadão japonês. Antes da prova, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o máximo de material possível para que eu pudesse entender o que seria a prova. Depois que eu encontrei esses materiais, eu comecei a selecionar segundo o que iriam ser as provas, como gramática, como interpretação de textos, kanjis. Eu comecei a separar isso. Primeiramente, eu comecei a estudar kanji, porque como na prova você não precisa escrever, você precisa só marcar a questão certa, eu sabia que isso seria o mais fácil para mim. Então eu comecei pelo mais fácil. Comecei a memorizar bastante kanjis, fazer cartões de memorização, pegava um caderno, muitas das vezes, e escrevia aquele kanji milhares de vezes. Eu fazia 3, 4, 5 folhas só com o mesmo kanji. Isso gasta tempo, mas chega uma hora que entra no automático. Tenta fazer, você vai ver que não é tão difícil assim. Depois disso, eu comecei a treinar a leitura. Eu comecei a falar, tentar fazer uma frase lendo em hiragana e katakana. Você precisa ter bastante rapidez no dia da prova para você entender aquela questão. Depois disso, eu comecei a selecionar no YouTube alguns canais da língua japonesa e ficava ouvindo eles, tentando entender. Foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu comecei a entender aquilo que estava sendo falado, mesmo que muito difícil entender tudo, mas eu comecei a entender o sentido. Passando alguns meses, eu comecei a fazer testes simulados. Eu comecei a procurar sites onde tinha testes gratuitos e comecei a fazer. Foi aí que comecei a me preocupar, porque testes de interpretação de texto foi o que eu mais tive dificuldade. Eu via que eu estava indo muito mal nisso.
E isso era muito preocupante. Como eu falei já num vídeo anterior, vou deixar aqui no card, vou deixar aqui em cima aqui para vocês darem uma olhada lá. Eu comecei a visitar livrarias e comecei a achar materiais interessantes assim para estudar. Os sites que eu usei foram todos gratuitos. Eu fiz uma pasta com os links dos sites e visitava constantemente esses sites e ia colhendo material. Também o YouTube, vi todos os canais que dão aula de japonês no YouTube, até os pequenos, porque às vezes naqueles canais pequenos que as pessoas ensinam bem simples e de repente é uma forma mais fácil de você entender, porque ele está mais próximo daquilo, da dificuldade que você está tendo no momento. Os canais maiores também aprendi bastante. No YouTube eu foquei bastante em vocabulários e regras gramaticais. Quero falar para vocês também como é que foi o dia da prova. A prova, geralmente, você tem que esperar chegar na sua casa. Um papel como esse aqui, vem aqui todos os dados, as instruções e o local que vai ser a prova. Tem todas as orientações aqui nesse papel. Antes disso eu visitava constantemente o site e ia procurando informações mais detalhadas. Antes de falar do dia da prova, eu quero falar do todo o processo que me levou até a prova. Primeiramente, eu fiquei sabendo da data de limite da inscrição. Fui no site, me inscrevi, paguei no cartão de crédito. Lá você tem que deixar todos os seus dados corretos. E depois que eu fiz a inscrição, passando alguns meses, chegou uma carta dizendo sobre a prova, né? Uma carta, um hagaki, né, que a gente fala, com o meu nome e com o local da prova. Esse local foi uma cidade próxima aqui, estava bem cheio, e daí me acompanharam até a sala, que seria a prova. Tinha em média umas 72 pessoas lá dentro, e na sua mesa você tem o seu número da inscrição na frente, e ali é o seu local. Começou assim, gostei, eu achei bem organizado. Nessa fase que nós estamos passando de pandemia, eu achei que foi bem estruturado todo o processo. Daí uma pessoa vem à frente e ela começa a dar todas as instruções em japonês do que seria aquela prova. Como você está de máscara, vem uma pessoa até a sua mesa, passando por todas as mesas, checando se é a mesma pessoa, se está tudo correto, se o papel que você levou é correto, o local que você está sentado é correto. A primeira prova foi vocabulário. Deu em torno de uns 20 minutos, mas é um tempo suficiente para você fazer a prova. Essa fase de vocabulário, ela tem a parte tanto de kanji, quanto mesmo de partículas. Eu tenho muita dificuldade de partículas, mas nessa prova em específico, caíram muitas questões que eu já sabia. Eu na hora até dei graças a Deus que não caiu as questões que eu não sabia, que eu não entendi tão bem assim. Então, logo em seguida teve um intervalo, você sai alguns minutos, se não me engano uns 15 minutos, vai no banheiro, a pessoa ela orienta que você pode mexer no celular a partir daquele momento. Aí depois disso vem a parte de gramática. Nessa parte de gramática teve um pouquinho mais de tempo. Nessa prova, o que aconteceu? Como eu fiz ela? Eu notei que nessa prova muita gente deixou em branco, porque a pessoa ela ia lendo a questão toda e no final ela ia lá e escolhia. Eu já usei um outro método, né, que você usa muito no Brasil. Eu tentei decifrar o sentido somente lendo o ponto que estava pedindo para eu interpretar aquela situação, que seria colocar algum tipo de partícula, algum tipo de frase ali no meio, e eu tentava interpretar. Se eu visse que era difícil, eu tentava interpretar um parágrafo acima, e assim ia fazendo. Se eu não entendi ainda, eu fazia mais um parágrafo acima. Então com isso eu fui reduzindo meu tempo. Quando eu terminei, faltavam 5 minutos para concluir. Então deu tempo ainda de eu dar uma olhadinha a mais e revisar. Beleza, então aí veio a terceira parte. A terceira parte, na minha sala tinham 2 caixas de som e bem altas. No começo eles fazem um teste com você para ver se você está ouvindo. Quem não estiver ouvindo, levanta a mão. Mas é muito difícil de uma pessoa falar que não está ouvindo, porque a caixa tem um som bem alto e bem nítido. Daí então, eu achei que foi muito fácil, porque começa a falar a questão e tal, e tem um desenho, e eu fui fazendo anotações no desenho, e eu achei bem fácil. Bom, pessoal, concluindo, eu achei muito tranquilo a prova, não tenho certeza se eu passei ainda, mas eu tenho a imensa confiança que eu passei. Agora, no final do ano, eu vou arrumar para o N4, coloquei algumas metas a realizar este ano, e a meta principal é concluir
o N4 no final do ano. O N5 eu fiz para saber que nível real eu estou. E muitos perguntam: focar em falar ou focar em estudar para o teste? Na minha opinião, eu acredito que um complementa o outro. Mas se você tem um tempo reduzido, você trabalha muito, ou você tem que dividir, como eu, o tempo com várias situações, eu acredito que você deve focar em falar, porque é o mais importante para o seu dia a dia, para você ter a sua independência aqui no Japão. E evoluir aqui no Japão é uma questão de sobrevivência. E o meu intuito com esse vídeo aqui é despertar também aqueles que estão chegando no Japão agora, pela primeira vez. No tempo que eu cheguei aqui, as dificuldades em aprender o idioma era muito grande, mas hoje você tem muita facilidade. Então, pessoal, foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!